Começa agora o podcast A Liga. Notícias, curiosidades, entrevistas, opinião e tudo o que você precisa saber sobre os principais esportes do mundo. Apresentação: Thiago Bavaresco e João Reman. Tá legal. Vamos lá. Concentra. Velocidade. Eu sou a velocidade. Um vencedor, 42 derrotados. Eu como derrotados no café. Concentra. Velocidade. Eu sou mais do que rápido, mais do que veloz. Eu sou um relâmpago. A Liga, o seu podcast de esporte. Olá, meus queridos amigos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast A Liga. Velozes ou furiosos? Qual você é, João? Um Veloster? Um furioso? Não mete Veloster no meio, não. Não, Acho Veloster que não é bom, né? Cara, mas... 3 portas, parceiro. Não é nem caro, né? Não dá, né? Desculpe se você tem um Veloster. Não, desculpe não. Já tá errado. Pô. Você já ouviu aquele áudio dos caras do Pretinho Básico? O cara tem um Veloster! Sensacional, sensacional. Bom, estamos aqui para falar de velocidade mesmo. NASCAR é o tema do nosso episódio de hoje. E você ouviu a introdução aí com o Relâmpago Marquinhos. Isso aí, quem nunca assistiu esse filme que é histórico e emblemático, muito massa. Exatamente. Vamos falar da National Association for Stock Car Auto Racing. E que sigla comprida, né? Em português aí, Associação Nacional para Corridas de Carros de Série. Que massa, né? É uma associação automobilística estadunidense que sanciona e controla múltiplos eventos de esporte a motor, em especial competições de Stock Cars, automóveis de fábrica, que é do Relâmpago Marquinhos, né? São os caros aí do Relâmpago Marquinhos. Exatamente, como ele fala ali, são 42 competidores, 41 derrotados, né? Ou como derrotados no café. Exatamente. É muito... Cara, eu adoro carro, eu sou um amante de carro, amante de velocidade, e tanto é que a minha série, eu acho, de carros... série de filmes favorita é Velozes e Furiosos. Sem dúvida, é um filme que... É espetacular, cara, né? Pelo menos todo mundo já assistiu. Pelo então, se menos você pega e começa a assistir desde lá do começo, é uma coisa sensacional. Até na escola o professor já passou Velozes e Furiosos. Pra você ter uma ideia. Então imagine. Do negócio. Tem um outro filme que é muito bacana, vale a pena assistir, é Need for Speed. Need for Speed. Cara, eu acho que ele tem 2 horas e 20, alguma coisa assim. Baita filme, se você não assistiu, assiste aí que é muito massa. É emocionante, né? As 3 principais séries organizadas pela NASCAR são a NASCAR Cup Series, a Xfinity Series e a Truck Series, né? A empresa também supervisiona a denominada NASCAR Local Racing, a Whelen Modifier Tour, a Whelen All American Series e a NASCAR iRacing.com Series, né? Então a NASCAR, assim, é como é que a gente pode dizer? É uma associação gigante que controla várias associações pequenininhas. Tem subgrupos, Isso, né? Tipo, inclusive aí, você falou da Truck Series, sei lá. Cara, é muito massa, corrida de caminhão. Corrida de caminhão é muito legal, só que eu acho, nossa, perigoso demais, né, cara? Exatamente. Que são os pesadões na pista, correndo a 200 km por hora, então imagina uma pancada, né? Tinha uma época que passava bastante, acho que na Band, mas hoje eu nunca mais vi corrida de caminhão. Também assisti pouco. É massa. É legal que dá destaque para caminhões, né, e a gente sabe que geralmente os caminhoneiros aí são desprezados, mas ganham nesse ramo de corridas e tal, né? A maioria dos caminhões eram Constellation, né? Constellation ou Volvo, né, cara? O motor é potente. É potente, né? A NASCAR tem sua sede oficial em Daytona Beach, ou Daytona Beach, né? E também mantém os escritórios na cidade de Charlotte, Concord e Conover. Diferentes essas cidades aí, nunca tinha ouvido falar. Bem diferente, bem diferente. Os escritórios regionais estão localizados em Nova York e Los Angeles. Aí essas são conhecidas, sim, com escritórios internacionais na Cidade do México e também em Toronto. Devido às raízes do sul dos Estados Unidos que a NASCAR possui, praticamente todas as equipes que disputam suas principais divisões ainda estão baseadas na Carolina do Norte, especialmente perto da cidade de Charlotte. Então, realmente, né, a origem, dá pra se dizer, foi bem, como vou dizer, bem regional. Bem, né? Regional, Tanto é que se mantém até hoje, né? E é legal que se expanda cada vez mais isso, né? A NASCAR, a gente sabe que é presente bastante aí, e hoje em dia todas as marcas de carro tem um pouquinho dentro da NASCAR, né? Querendo ou não,
tem várias modalidades, então todas as marcas podem estar competindo na NASCAR, né? Sem dúvida, a NASCAR é o segundo esporte profissional apenas atrás da NFL em termos de telespectadores e fãs nos Estados Unidos. Internacionalmente, suas corridas são transmitidas pela televisão em mais de 150 países, ou seja, o que dá para definir é que a NASCAR é mais popular que o futebol nos Estados Unidos. Exatamente. Então, olha o tamanho. É que lá a gente já sabe que o futebol não é tão afamado como aqui no Brasil, né? E com certeza a NFL é a mais assistida, mas é legal, interessante ver que um esporte onde não tem bola é tão assistido assim, né? É verdade. Chega a ser estranho. Inclusive, só para a gente quebrar um pouco aqui o nosso roteiro, eu vou fazer a enquete que saiu ontem nas nossas redes sociais. É se você fosse competir na NASCAR e tivesse que escolher entre as 3 marcas de motores, qual você escolheria, João? É Toyota, Chevrolet ou Ford? Eu vou escolher Chevrolet por causa que eu tenho um Chevrolet. O cara tem um Chevrolet, né? Mas é só por isso mesmo. E aí eu que tenho um Volks, tenho que decidir entre as 3, né? Aí que tá. Aí é complicado. A responsabilidade é tua. Então. Eu iria de Ford, cara. Eu acho os motores da Ford um pouco mais valentes. São valentes, potentes. Potentes, né? Tem grandes símbolos como o Mustang. Enfim, tem muitos outros que agora não me lembro. Mas o Mustang é um dos carros mais do topo, né? Do topo. A particularidade dessas competições é baseada principalmente em que são geralmente executadas em circuitos ovais e sempre em carros de série, ou seja, carro cujo silhueta é de um carro que saiu da fábrica. Atualmente, carros são fabricados por especialistas com base em perfis e especificações detalhadas pela NASCAR e motores são fornecidos pela Toyota, Ford e Chevrolet, garantindo um nível constante de concorrência para todos os participantes. Ou seja, né, como a enquete que a gente largou, a enquete A Liga, é justamente para você decidir dentre esses 3. E faz sentido essa regra, digamos assim, né, Thiago? Porque aí não tem muita diferença, né? Não tem muita diferença. Se você jogasse 10 marcas, ia... exatamente, né? E outra que é como o carro saiu de fábrica, né? Não pode colocar aquele aerofólio diferente, não pode botar, sei lá, sainha diferente, nada, né? Tem que ser como ele saiu de fábrica com o motor dele, só pode mexer no motor, eu acho, né? As marcas concorrentes hoje são Ford, do Ford Mustang, na Monster Energy, NASCAR Cup Series e Ford Mustang na Xfinity, né? A Chevrolet com o Chevrolet Camaro, um belíssimo Camaro na Monster Energy Cup Series e Xfinity Series com o Chevrolet Camaro também. A Toyota traz o Camry, né, na Monster e o Toyota Supra na Xfinity. Para quem não sabe, vou dar uma referência aqui do Supra, aquele carro laranja que aparece, se eu não me engano, no 3º ou 4º filme do Velozes e Furiosos. Exatamente, um baita caro, diga-se de passagem. Que o Brian dá ele pro Toretto todo detonado, chega lá em cima de um guincho, o carro moído, daí o Toretto fala assim, isso aí é meu carro? Ele fala, esse aí é teu carro. E como ficou depois, né? A Pontiac e a Dodge também participavam da competição, no entanto, declinaram depois de registrar resultados poucos favoráveis. Então, olha, crítica social, você que tem um Pontiac ou uma Dodge, na NASCAR não se deram bem. No passado, os carros da Plymouth, da Chrysler, Oldsmobile, Hudson e o Buick fizeram parte da categoria também. Aqui essa Hudson, né, também é conhecida pelo filme Carros, que o Doc Hudson é o treinador do Relâmpago Marquinhos lá. Exatamente, e pra quem gosta de carro, né, ouvir esses nomes é que nem música nos ouvidos. Né, não tem, a gente não conheceu um, né? Muito massa, muito interessante. E agora a gente vai falar das categorias da NASCAR, né? Tem a Cup Series, que atualmente é a Monster Energy NASCAR Cup Series, por causa de razões de patrocínio, e é a principal categoria da NASCAR, então essa é a mais no topo. E por conseguinte, a série mais popular e mais lucrativa também da organização. Desde 2001, a temporada é disputada em 36 corridas ao longo de um período de 10 meses. Ou seja, a temporada dura 10 meses aí da Cup Series. Temporada longa, né, cara? Até chega a ser estranho a gente ver que dura 10 meses uma corrida, né, uma temporada. E outra coisa é Monster, né? A Monster, é comum a gente ver ela patrocinando muitos esportes, mas na NASCAR é realmente implacante. Patrocina nós, Monster. Que tem um colega nosso que gasta um dinheirão com vocês, né? Só verdade. pra falar isso também.
A imprensa e o público em geral costumam usar Cup para se referir à série Monster Energy NASCAR Cup, né? Porque, pelo amor de Deus, falar tudo isso aí é demais. Muito. Bem como o uso ambíguo de NASCAR, né? Todo mundo chama de NASCAR, como sinônimo da série é comum. Só um ponto aqui, Thiago. Por exemplo, se você fosse falar ainda a NASCAR como seria, então imagina, seria Monster Energy National Association for Stock Car Auto Racing Monster... Não. Enfim, já até me confundi tudo, mas enfim. Mas é você entendeu, você entendeu. É, porque tem a Monster Energy, daí tem NASCAR, né? NASCAR, se você fosse colocar sem abreviação, ia ser aí, bem longo. Meia bíblia aí. Com certeza. A imprensa e o público em geral costumam usar Cup. Já falei? Já falou? Puta que pariu. Com certeza, e a categoria utiliza carros com motor V8 de 750 HP e 550 HP com o uso do restritor no sistema de admissão. Em 2004 passou a adotar o sistema de playoffs para a decisão de seu título, ou seja, tem um pouquinho de esporte aí como a gente está acostumado a ver. Nós se divertimos com 170 HP nos nossos carros, aí um pouquinho menos, um pouquinho mais, talvez os caras estão lá com 750, parceiro. Numa reta e com umas curvinhas só vai ficar girando, né? É só mal e mal mexer o volante, né? Claro que a gente tá zoando, né? Com certeza deve ser uma barbaridade dirigir um carro desse, né? E uma pergunta, Thiago, pra você. Você, por exemplo, assim, competiria na NASCAR? Cara, na NASCAR eu acho que eu competiria. Eu gosto muito de carro e como a gente já fez o episódio da Fórmula 1, na Fórmula 1 sem condições, cara. É muito perigoso. Sei lá, eu tenho um negócio que não consigo me adaptar, mas na NASCAR... E outra, jogando bem limpo com todo mundo, você tem que ter mais habilidade pra ser um piloto de Fórmula 1. Na NASCAR você tem que ter habilidade também, mas não tanto, né? Porque o trajeto é simples. E só que se der um acidente... Eu acho que eu teria uma vantagem porque eu tenho o pé pesado. Ah, é verdade. Pior que é fato isso, hein? Vamos falar da outra série aqui pra gente não aprofundar nisso aí. Vamos lá. Xfinity Series, né, é a segunda categoria da NASCAR, ou tipo a série B da NASCAR, né, utiliza carros com motor V8 de 800 HP, então é mais potente ainda. Sua primeira temporada foi lá em 82, imagina quanto tempo a NASCAR tá aí, né. A partir de 2016 ela passou a adotar o sistema de playoffs para a decisão de seu título, né, então era tipo pontos corridos e agora tem playoffs. Isso aí, e a Truck Series, então a Truck Series, atualmente NASCAR Camping World Truck Series, então mais um dicionário para você falar, é a categoria de pickups, né, pickups da NASCAR, utiliza veículos com motor V8 de 700 HP e sua primeira temporada foi em 1995, mais uma categoria aí da NASCAR, portanto. Aqui veio mais tardia, né? As outras duas começaram cedinho e a Truck Series aí veio mais tardia em 95. Exatamente. Home Tracks, as divisões menores da NASCAR são chamadas de Home Tracks, né? Se dividem em 3 categorias, regionais, internacionais e locais, então é o municipal, estadual e o nacional. As categorias regionais da NASCAR, então, são 4, né? Tem a Pro Series East e West, né? Que são leste e oeste. A NASCAR Modifier Tour, a NASCAR Sulphur Modifier Tour. Então, só nome complicado pra gente falar aqui. E os caras gostam de botar coisa comprida, hein? É verdade. Deus o livre. Vou terminar essa parte aqui. Ó, tem internacionais, que é a NASCAR Canadian Series, a NASCAR Euro Series e a NASCAR Mexico Series. E local, então, tem a NASCAR All American Series. O que é bacana da gente pontuar aqui, tipo, você não é um sonho distante para você lá nos Estados Unidos ser um piloto de NASCAR. Você pode começar no regional, né, e depois aí expandir, né, pro internacional, local, sei lá, enfim. E fora que você tem várias modalidades, né, a Truck Series, a Xfinity Series, a própria Monster, né, Series. Então, cara, assim, quer entrar na NASCAR, tem como. O que complica um pouco é que você vai ter que botar, lá no começo vai ter que botar teu carro lá no perigo, né, e dar aquela amaciadinha nele. Exatamente, né, e seria muito bom se você tivesse um patrocínio de uma dessas empresas, ajudar, né. Porque outra, né, João, talvez o que limita um pouco é por causa dos carros, né, só tem 3 marcas aí no mercado. É, exato.
Claro que talvez nos Estados Unidos seja mais comum só essas três marcas se destacar. Claro que a Nissan também destaca bastante e a Honda também, mas enfim, né? É um pouco mais barato, né? Mas os carros lá, mas enfim. Se você tem um Civic não vai poder competir. Não tem como. Vamos lá pro formato da temporada então, João. Vamos lá, NASCAR Playoffs. Em 2004, a principal divisão da NASCAR, a Sprint Cup, trouxe um conceito das outras grandes ligas nacionais americanas, como a MLS, que é de futebol, NBA, que é de basquete, MLB, que é de beisebol, né? NHL, que agora... Hockey, exatamente, e NFL, que é de futebol americano. Então, pegou essa inspiração dos playoffs. Na temporada regular, as primeiras 26 provas do campeonato continuam com o sistema tradicional de pontuação. Ao final dessa fase, os 16 primeiros colocados do campeonato seguem para o Chase, nas 10 últimas provas para decidirem o campeão da temporada. Nessas provas, os 12 pilotos recebem uma pontuação muito maior que os outros, garantindo que a disputa do título fique apenas entre eles. Um formato bem bacana, né, Thiago? Bem bacana, né? Eu acho até estranho antes que era só por pontos corridos, né? Ficava chato, né? Ficava chato, exatamente, né? O cara ganhava lá, sei lá, quantas corridas, já tava campeão do bagulho. Assim é mais interessante. Esse formato, além de gerar uma audiência maior, também garante que os pilotos do Chase possam renegociar contratos de patrocínio. Abre portas também. Né? É bem organizado, hein, esse formato de disputa aí. Exatamente. Aí tem a All-Star Race, né, que é a NASCAR Sprint All-Star Race, mais um nome gigante, é o equivalente ao jogo das estrelas da NBA. Essa prova realizada em maio não conta pontos para nenhuma das divisões, mas premia o vencedor com nada mais, nada menos que $1 milhãozinho no bolso. Ou seja, você não precisa se inscrever para ir no BBB para ganhar $1,5 milhão de reais. Você vai lá e seja bom na NASCAR que você vai ganhar. Pilote uma vez em maio e ganhe $1 milhão de dólares. Exatamente. São aptos à disputa dessa prova apenas os vencedores da mesma num período de 10 anos. Então, olha aí, não é qualquer um que pode entrar, João. Tem que ser um vencedor. Então, desculpe. Você vai ter que ficar 10 anos no BBB, mas daí depois tu vai. Campeões da primeira divisão da NASCAR, o vencedor de provas dos 2 últimos anos da Sprint Cup e um escolhido pelo público. Olha aí, ó. Então você pode ser escolhido pelo público. Vencedor da All-Star Open, que é uma prova preliminar em que todos os pilotos que não possuem vaga garantida podem correr. Então ainda há esperança. Ainda há esperança, mas tem você percebeu, tem uma mistura de BBB aí no meio. Exatamente, tem né? Que ser escolhido pelo público. Tem que ser votado pela galera, né? Ou seja, vai lá uma vez no BBB, não faça que nem a Carol Conká, o Nego Di, etc. Aí tu vai lá e ganha o carisma do público. Daí depois tu vai lá e é escolhido por eles. Exatamente. Esse evento aí que o Thiago estava falando, ele ocorre no Louis Motor Speedway, na semana que antecede a Coca-Cola 600 pela Sprint Cup. Essa aqui é a prova mais longa da NASCAR e tem mais um formato aí, né, Thiago? Exatamente. Circuitos, então. A maioria absoluta das provas em todas as divisões são realizadas em circuitos ovais, como a gente bem conhece as pistas, né, dos mais diversos formatos e tamanhos. Eles variam de ovais curtos, como o Martinsville com 0,526 milhas, né, que dá 841 metros, né, quase 1 quilômetro. Então é pouquinho, né, curtinho mesmo. Realmente leva o nome a Vera, né, a escrita, curto mesmo. O Bristol, que é 0,533 milhas, que dá 858 metros, até os mais longos como o Talladega, né, não sei se a gente tá falando certo o nome aqui, mas é o que tem, né, que é 2.660 milhas, que dá 4 km e 250 metros, e ainda tem o famoso que a gente falou antes, Daytona, né, com 2,5 milhas, que dá 4 km redondinho. Isso aí, o formato dos ovais, eles também variam. Existem os ovais com 2 curvas simétricas, como o de Dover e o de New Hampshire, com 2 curvas assimétricas também, né, como o de Darlington Raceway. Ou seja, não é só você botar o volante na mesma coisa e ficar lá. Às vezes você vai ter que virar um pouquinho mais. Às vezes a curva do lado direito ela é mais aberta e a curva do lado esquerdo ela é mais fechada. Mas é curioso a gente ver que não dá nem 1 quilômetro uma pista. Né? São 840 metros a pista menor aí. Cara, e uma pergunta, será que fica tonto? Será que fica tonto? Porque é meio... parceiro, ficar girando aí... Não é muita distância não, 200 metros com um carro potente. Exatamente, né? Realmente deve dar uma tonturinha aí. Quem tem náuseas não pode competir, né?
Também existem os ovais em formato de D, como o de Richmond e Auto Club, né? Existem ainda tri-ovais, como o de Daytona e o de Pocono, ou Pocono, sei lá. Pense como quiser. Fale como quiser. E também existem os ovais com 4 curvas que podem ser simétricas, como o de Indianápolis. Indianápolis, todo mundo já ouviu falar, né? Todo mundo, né? Ou assimétricas como o do Texas. Se for por Fórmula 1 ou por NASCAR, todo mundo conhece Indianápolis pela cidade das corridas, né? E essa de 4 curvas é aquele formato quadrado mesmo, né? Que a gente conhece. As principais provas em circuitos mistos ocorrem em Sonoma, na Califórnia, no Infineon Race... Meu Deus do céu. Difícil essa, hein? Difícil, hein? Infineon Raceway. Que nome complicado, né? E em Watkins Glen, Nova York, né? No circuito de Watkins Glen Internacional. E agora vamos pular para uma parte muito massa, muito interessante, que é das bandeiras. Que a maioria das pessoas não sabe, né? Não sabe. Para que serve tal bandeira, né? Para que serve? Só sabe que a quadradinha preto e branco é para decidir o glorioso vencedor. E para começar também, né? Ou não? Não, tipo, agora, pra começar, eu acho que sim, né? Agora tu me pegou, mano. Vamos ter que pesquisar isso aí. Vamos esperar aí, ver se não tem no nosso roteiro, mas eu acho que sim. Mas enfim, vamos lá. A bandeira amarela, quando o cara tá lá com a bandeira amarela, quer dizer que é para indicar que a pista está em situação insegura para os pilotos. Assim, eles são obrigados a diminuir a velocidade e proibidos de ultrapassar um adversário. É muito comum ver bandeiras amarelas em corridas da NASCAR, portanto, qualquer acidente, qualquer coisa, pode ter a bandeira amarela. Durante o período da amarela, os corredores devem seguir um carro da organização de prova, chamado de Pace Car, o equivalente ao Safety Car da Fórmula 1 e da Stock Car Brasil. É aquele famoso carro da polícia que entra do nada no negócio lá e todo mundo fica atrás dele se comportando, né? Mas que é de valor também, parece um Mustangzão, alguma coisa assim. Exatamente, parece, sabe o quê? Parece quando a criançada tá correndo no recreio, chega a professora, daí todo mundo fica quieto e vai atrás dela. Fica lá, né? Anteriormente havia o que era chamado de Race to the Yellow, né? Race to the Yellow. Quando a amarela era acionada, os pilotos continuavam correndo normalmente até cruzarem a linha de chegada, porque o posicionamento dos carros durante essas voltas dependeriam dessa passagem, né? Então, dava a bandeira amarela, eles continuavam correndo até passar a linha de chegada para aí sim se organizar. Na Sprint Cup foi implementado um sistema chamado Lucky Dog, ou Free Pass. Esse sistema obriga os pilotos a diminuírem imediatamente suas velocidades durante a amarela, e o primeiro dos pilotos que estão com pelo menos uma volta de desvantagem em relação ao líder da prova ganha o direito de ultrapassar o Pace Car e recuperar uma de suas voltas em déficit, né? Agora me veio a vaga memória do filme Caros, onde ele tá competindo com... não vou lembrar o nome dos caras lá, do Caro Azul e o Verde. Sim. E aí ele tá uma volta atrás do Relâmpago McQueen, porque ele teve que ir pro pit stop, e entra a bandeira amarela, ele consegue sair do pit stop na frente do Pace Car e consegue dar a volta e alcançar os caras. É situações que acontecem mesmo, né? Exatamente. Como a gente falou aí. E agora a gente vai falar da verde, da branca e da quadriculada, né? Que a gente abre um parênteses, né? Prorrogação. Essa regra foi criada para evitar que uma prova termine sob bandeira amarela. Faz sentido isso, né? Ela entra em vigor quando fica claro que a bandeira amarela se estenderá pelas 2 últimas voltas da corrida. Com isso, a prova é alongada o quanto for necessário, de forma que, quando a pista estiver liberada para a corrida, os pilotos recebam a indicação da bandeira verde em uma volta, indicando que a corrida está autorizada. A bandeira branca na volta seguinte, indicando a última volta, e a bandeira quadriculada na volta seguinte, indicando, portanto, o fim da prova, que é como a gente comentou antes. Ou seja, é uma regra válida, porque senão dá um acidente ali e acabou a prova. Exatamente, né? E é aquela coisa, né? Então agora você sabe, quando você estiver assistindo uma corrida lá e vier bandeira verde, significa que é a penúltima volta, né? A bandeira branca é a última e a quadriculada é a finaleira, para quem passar, ganhou, né? Essa regra busca a disputa das 2 últimas voltas em bandeira verde, né? E pode ser utilizada por até 3 vezes em cada corrida, ou seja, pode ser que tenha mais de uma vez que a bandeira verde venha à tona aí, mas a branca é realmente para decidir que é a última, né? Caso haja alguma situação que seja necessária, a bandeira amarela
antes da aparição da bandeira branca, né, que sinaliza a última volta, como eu bem falei, né. Mas se a bandeira branca for agitada e ocorrer algum acidente, a prova terminará imediatamente. Agora a gente vai mudar a página, vai falar de segurança, porque tem que ter segurança, meu amigo, para você praticar esse esporte. A gente começa falando do Hans. Você não sabe o que é o Hans? Eu também não sei, e a gente vai saber agora. O Han é o personagem Velozes e Furiosos lá, o japonês que corre lá, faz drift. O Han. Então aqui tem dois, né? Tem nada dois a ver, Hans. nada a ver. O Hans, então, é uma sigla em inglês para Head and Neck Support, que significa suporte para a cabeça e pescoço. É um dispositivo obrigatório a todos os pilotos, é que nem a caneleira no futebol. Foi adotado após as mortes de Adam Peaty, Kenny Irwin e Dale Earnhardt, que morreram na pista, portanto, por causa que não estavam utilizando esse suporte, porque ainda não foi inventado, não tinha essa obrigação, né? Esse suporte restringe o movimento da cabeça e pescoço do piloto, evitando fraturas em caso de acidentes. Isso, somado ao cinto de segurança de 5 pontas, que é mais forte e resistente que os carros de passeio, atuam na segurança pessoal do piloto dentro do carro. Ou seja, você vai ficar bem paradinho. Seu carro pode dar a volta que quiser, seu pescoço não vai se movimentar, e né? você vai estar preso ao banco por causa do cinto, né? Aquele cinto que fica em X, né? Então, realmente te segura mesmo. O soft wall, então, ele é o muro macio na tradução literal, né? Aquele muro de pneus, né? É um componente utilizado desde o ano de 2000 em todas as pistas da NASCAR, né? Isso consiste em uma segunda camada dos muros que compõem o traçado externo dos circuitos ovais, que é feita de alumínio e espuma de poliestireno, né? Eles são materiais que absorvem grande parte da energia no impacto dos carros. Então tem aquelas placas geralmente vermelha e branca na frente dos pneus, é esse muro aí, o soft wall. E a placa resistora, então, ela é um componente utilizado nos super speedways como Talladega e Daytona para diminuir as velocidades dos carros. Ela é utilizada desde 1998, após Bob Ellison bater seu carro em Talladega a 340 km por hora, cara. Então, tipo assim, sempre tem que acontecer alguma coisa pra tipo, ir ajustando o que ficar melhor. Não tem, né? Depois de um acidente desses, realmente eles precisaram fazer alguma coisa para que não acontecesse mais, né? 340 km por hora, você batendo... Tá louco? Meu amigo, deve ser algo assustador para quem tá assistindo e para quem tá dentro. Defletores, então. Os defletores são dispositivos semelhantes aos ground spoilers de aviões, né, instalados no teto e no capô do carro de forma que a levantarem quando o carro se coloca em uma posição incorreta em relação ao vento, né. A gente costuma ver também na Fórmula 1, né, os defletores ficam atrás dos carros, daí fica piscando vermelho ou amarelo. Eles servem para frear o carro em casos de rodadas, né? Ou seja, se o carro rodopiar, são eles que vão acionar, vão se ligar, né? São, como é que diz, sensores que vão se ligar que o cara tá rodando e vão frear pelo piloto. E também vale a pena falar, né, Thiago, que tem o Santo Antônio, né? O Santo Antônio. Que esse é um bem comum, né? Procedimento padrão em todas as corridas. Exatamente, né? São barras de ferros que são soldadas ao chassi do carro para reforçar o carro, né? Em caso de capotamento, ele não amassar todo e esmagar o piloto lá dentro. O piloto fica lá de boa, né? Dentro de uma gaiola que tá segura, né? E só para dar mais uma curiosidade aqui, saiu lá no nosso Foto Histórica, essa é uma foto muito bonita, de antigamente mesmo, com aquele selo do podcast A Liga de Qualidade lá. A NASCAR ela foi fundada em 21 de fevereiro de 48 por William French e Ed Otto, né? A associação foi criada para regulamentar as corridas que envolviam carros de passeio modificados para ganhar mais potência e velocidade, e a primeira corrida oficial da NASCAR aconteceu em 19 de junho de 49, um ano depois que ela foi fundada, no circuito de terra de Charlotte Speedway, na Carolina do Norte. Então os caras corriam na terra ainda, parceiro. Que coisa bacana. Lembrei também do Caros, que tem uma parte que o Huston, né? Ele ensina o McQueen a fazer a curva lá, né? Que ele fala, moleque, você tem que aprender a virar o pneu pro lado contrário. Daí ele fica lá, virar pneu pro lado contrário? Aquele famoso drift, né? Exatamente, é o drift conhecido, né? E aí ele vai lá e executa a manobra e sai felizão. Só sucesso, hein? Cara, é impressionante como um filme
infantil, né? Caros, e eu adoro Caros, cara. Muito massa. É muito legal. Muito massa mesmo, cara. Todos são muito bacana, né? Inclusive é um filme que você pode assistir tranquilamente dublado, né? Exatamente. Porque a dublagem encaixa perfeita, né? E como vocês escutaram aí no começo do episódio, é perfeita mesmo, como o João falou. Isso aí, fechamos. Vamos correr pra fora, João. Vamos. Vamos correndo pra lá. Vamos acelerar, né? Beleza, galera? Fechamos mais um episódio especial sobre velocidade, sobre a NASCAR, né? Que é uma associação gigantesca aí de corridas, e se você quiser pode acompanhar a gente nas redes sociais, João. Isso aí, @podcastaliga. Em todo lugar a gente está com publicações excepcionais, com a parceria aí da Ágil Marketing Digital, e são publicações excelentes, e sempre aos sábados, né, você confere nosso episódio, e a cada 2 semanas você confere História de Clube. E, aliás, que você falou do História de Clube, se preparem, hein? Vem final de Champions por aí, vem episódio especial sobre a finaleira City e Chelsea. Valeu, um abraço, tchau, tchau. Até mais. Podcast A Liga.